Então eu tenho claro aberta o nosso projeto chamado de Descomplificando. Qual é que é a ideia desse projeto? É simplesmente descomplicar tudo que você aí acha complicado dentro da fotografia. Seja técnica, seja venda, seja marketing, seja estilo, seja identidade, seja personalidade, seja direção de pessoas, seja os pilares, luz, momento, direção, histórias, seja o que for. Eu vou vir aqui de peito aberto e vou chamar alguns de vocês aqui de forma online, ao vivo aqui, né? Para você fazer a sua pergunta, prepare a sua pergunta, a sua melhor pergunta, e eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre essa pergunta. Depois a gente vai postar e publicar isso aqui também no YouTube. E assim a gente vai semanalmente vir com uma conspiração, que era hoje o dia, porém não deu por conta do YouTube, e esse Descomplicando, que é para descomplicar tudo e aplicar tudo que eu sei e que você vai aprender dentro do mundo da fotografia, de casamentos, de eventos, de ensaios ou do que for na sua fotografia, beleza? Então eu quero saber, quem de vocês aí tem uma pergunta para mim? Vamos começar o seguinte? Quem de vocês tem uma boa pergunta? A pergunta é o seguinte, de forma clara, objetiva e direta, sem enrolation. Perguntation, respondation por mim. Fala, Olá, boa noite. Beleza? Beleza. Como é que é o nome, meu velho? Paulo Rolim, Poderoso 7. Olha aí, rapaz. Não é que abrimos a primeira pergunta desse projeto novo com um aluno. Que massa. Seja muito bem-vindo, meu velho. Vamos lá, de forma direta. Qual a tua dúvida? Qual a tua pergunta? Cara, é simples. Comprei o Mag Mode, tá? Quero utilizar ele final de semana no meu primeiro evento. Tu indica onde? No meio da balada, que eu sei que tu já usou ali, já vi algum material teu, ou especificamente, qual o melhor momento que eu posso usar ele? Ótima pergunta, cara. Seguinte, o Mag Mode eu recomendo muito, tenho gostado muito dele, e eu tenho utilizado ele sempre que preciso do flash. Logo, eu, Robson, utilizo apenas o flash a partir do início da festa, talvez às vezes ali no período de jantar, quando a luz está realmente muito ruim. Mas normalmente eu estou iluminando com a Diana, com LED, né? A Diana está iluminando comigo, com LED, então eu não preciso muito. Já o meu segundo fotógrafo não necessariamente tem um segundo iluminador com ele sempre, então ele precisa, às vezes, nesse momento da janta já. Nesse momento, existem várias formas de usar o Mag Mode, tá? Então, assim, eu recomendo que no início da festa eu uso ele para cima. Não tenho flash aqui, mas eu uso ele literalmente para cima. Por quê? Eu não gosto da luz que bate no teto e volta. Não é uma luz que eu gosto, porque é uma luz eu brinco que é uma luz de fluorescente, né? É uma luz de fluorescente, ou seja, ele clareia a festa de casamento como se fosse ligar o fluorescente. E isso não é legal, né? A festa não foi assim. As pessoas investiram uma grana para iluminar a festa de casamento como eles gostariam. Então, só que no Mag Mode, como eu boto uma potência baixa, ele estoura e ele espalha ela. Então, ao invés de ir para cima, ela espalha ela. E aí, quando espalha, vai um pouco de luz na frente. Ou seja, eu só tiro um pouco da sombra do excesso da luz do ambiente e gosto muito assim. Tu usa ele vou assim, exatamente. E não vou assim até quase finaleira da festa. No final da festa, eu começo a baixar ele, baixo ele para, eu chamo de flash naja, né? Luz direta. Por quê? Porque daí, nesse momento, a Diana às vezes não está mais iluminando, até porque está no final do casamento, então ter uma luz ali inibe um pouco as pessoas, pode incomodar elas. E eu acho que a festa, assim, a luz já não tá tão legal, a Diana não tá ali, tá fazendo backup, uma série de coisas. Então eu coloco a luz direta e escureço mais o fundo, até porque o fundo do casamento tá mais feio, digamos assim. Então eu boto essa luz direta, aumento um pouco a potência dele, e aí eu fecho bem a abertura e trabalho com flash direto ali. Então tem essas pequenas variações. Um macetezinho que é detalhe, mas que faz a diferença, tá? Quando eu coloco ele, minha câmera tá aqui, tá? Eu tenho uma câmera aqui, ó, que tá descolando, tem aqui, ó. Tem aqui, tá? O flash tá aqui, assim, certo? O que eu faço? Eu dobro o flash lá em cima assim. Show. Por quê? Eu não sei explicar exatamente. Eu comecei a fazer assim porque
ele não como o Mag Mode é pesado, às vezes ele caía, né? Ele dobrava. E aí eu coloquei assim, eu vi que assim ele não dobrava mais, ele fica mais forte assim. E aí eu comecei a perceber que a luz assim também é diferente do que assim. Porque eu sou muito chato, para mim é muito no detalhe. E muda. Inclusive, eu tava com esses dias falando com meu irmão, e aí eu pedi para ele fazer assim e assim, em diagonal, para ele ter uma luz mais numa lateral. Então, por exemplo, se eu estou fotografando camadas com uma pessoa na frente, no meu lado direito, mais perto, e o lado esquerdo mais longe. Sabe o que eu faço? Eu, nessa hora, pego o meu flash aqui e viro um pouquinho para o lado. Ou seja, como o da direita está mais na frente, o da esquerda está um pouco mais longe, eu viro a luz um pouco para a esquerda para ir menos luz no cara da direita, que já está mais perto, e mais luz para a esquerda, que é o cara que está mais longe. Então a luz fica mais difusa, mais organizada e dá menos trabalho na pós para mim depois. E tu usa o gridzinho aquele nele ou não? Não, não uso o gridzinho, não. Não tenho mais usado. O que eu uso é a gelatina, não lembro o nome. A gelatina é um pouco mais quente, amarelinha ali, porque eu gosto da luz mais quente, então para mim facilita. Perfeito, Rob. Valeu. Cara, obrigado, mano. Obrigado aí. Que legal que eu consegui te chamar e espero que vocês curtam aí esse início desse projeto. Valeu, moleque. Prazer fazer parte aí da primeira live aí do projeto aí, da primeira chamada. Tamo junto, mano. Desconspicando. Valeu. Falou, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos pro próximo? Gostaram ou não gostaram? Diz aí, hashtag gostaram ou não. Diz aí se tá bom ou não. A galera tá dizendo que tá travando, mas aqui aparentemente tá tudo certo. Diz aí, hashtag se tá curtindo ou não. E já coloca aí hashtag quem é novato, quem tá aqui pela primeira vez numa live minha. Ou bota hashtag aí velhaco se essa é a segunda ou a terceira ou mais lives que você assiste, beleza? Bora lá, vamos pro próximo. Quem mais tem pergunta tem que botar aí que eu vou selecionar aqui, beleza? Vamos ir pro Nedina.cris. Vamos ver se ela tá aí. Hashtag gostei, curtindo, Poderosa 7. Boa noite. Tudo bem? Então, Tudo ótimo, e com você? Estou aqui te escutando, mandei a solicitação e editando umas fotinhas aqui e de repente tu apareceu. Olha, que legal. Me diga, como é que é teu nome e de onde você está falando? Meu nome é Nedna e estou falando de Catalão, Goiás. Uou, que legal, Nedna. Beleza, qual a tua pergunta? Então, tem mais ou menos um ano, exatamente um ano que eu comecei na fotografia e sexta-feira vai ser o meu primeiro casamento como segundo fotógrafo. Agora, a minha dúvida é como se comportar com o segundo fotógrafo sem atrapalhar o primeiro. Vamos lá. É uma ótima pergunta e complexa para responder em tão pouco tempo aqui, mas vamos lá. Cara, primeiro, parabéns pelo teu, por estar rodando e conseguindo aí um primeiro fotógrafo para trabalhar como segundo fotógrafo. Isso é muito legal. Então, parabéns por estar dando duro para isso, tá? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa conversar com ele e, de preferência, já conhecer um pouco do trabalho dele. Como assim? Talvez olhando o trabalho dele, as fotos que ele tem no site dele, os trabalhos dele, para entender qual é a linguagem dele. Se você é segundo fotógrafo dele, você precisa se adaptar às fotos dele, no meu ponto de vista. Então você precisa tentar usar as mesmas técnicas que ele, as mesmas composições, principalmente o mesmo tipo de luz, né? Então assim, é um cara que, vou dar um exemplo, é um cara que gosta de fotos desfocadas, então ele fotografa tudo em 1.8, sei lá, 2.8, tem tudo fundo sempre desfocadinho e tal. Ou não, vai fotografar com um cara que gosta de fotos com bastante foco, com bastante camadas e tal. Então, assim, tu precisa entender para começar a chegar em casa com um trabalho muito na mesma linha que o dele. E posicionamento, na primeira vez que a gente trabalha juntos, combinem, conversem, né? E aí, eu vou chamar ele de João, tá? Ô, Joãozinho, tu vai fotografar onde na entrada da noiva, sabe? Tu vai ficar lá na frente, tu vai vir lá no carro, ou eu preciso fazer ela no carro sozinha. Depois, né? As alianças. Tu costuma fazer da parte do
do altar ou tu costuma fazer lá do corredor, sabe? E conversa, investe 30 minutos de conversa para ter essa ideia inicial e depois, então, ir se ajustando. E, cara, uma dica fundamental é olho nele e ele olho em ti. Se vocês se olharem o tempo todo, vocês vão conseguir se comunicar de forma muito fácil. Eu não gosto de radinho porque a gente não tem maturidade suficiente para ter um radinho, tá? Só por isso. Eu acho que a gente é muito bobalhão criativo na hora que está fotografando, então a gente fica fazendo muita piada e tal. Então, eu prefiro não ter radinho e se comunicar apenas com olhares e com gestos. Então, troca essa ideia com ele, que eu acho que pode dar muito bom, tá? Então, outras coisas. Ele usa flash, ele usa LED. Isso tudo é muito importante, tu olhar a fotografia dele como um olhar de outro profissional, ou seja, entender todas as formas e técnicas que ele utiliza para você se aproximar o máximo possível dele. Eu sou um cara que tem o meu curso, tem a minha vida fotográfica falando sobre autoria, sobre estilo, personalidade, linguagem e se tornar único no mercado. E eu acho isso fundamental para um mercado tão competitivo que a gente vive hoje. Porém, no momento que você está fotografando para um segundo, né, você está sendo o segundo fotógrafo, está fotografando para outro fotógrafo, vale mais nesse momento a identidade dele do que a sua. Então, isso é muito importante de considerar. Então, troca essa ideia e analisa as fotos dele e vai lá e tenta deixar o teu trabalho o mais próximo do trabalho dele, que vai dar bom. A gente tinha até conversado sobre essa questão de identidade, porque a câmera dele é uma full frame e eu ainda estou numa top, numa T6. Aí, dizendo que não tem problema nenhum sobre essa questão. Concordo com ele. Eu acho que identidade, estilo, autoria, personalidade vai muito, mas muito além do que a câmera, tá? Se você pegar uma câmera, uma T6i com uma 35mm, por exemplo, e fotografar comigo, do meu jeito, com o meu tipo de luz, por exemplo, a luz que eu faço na igreja, você com uma T6i, com uma 35 e uma 50mm, vai fazer exatamente o mesmo trabalho, a mesma luz e a mesma fotografia que eu, Robson, com uma D750, que é uma full frame. Por quê? Porque nesse momento a câmera não interfere, entendeu? Então, assim, muito mais do que a câmera, como ele ilumina, quais os momentos que ele costuma fotografar. Ele é um fotógrafo mais de fotos posadas ou ele é fotógrafo de fotos espontâneas, sabe? Ele é um fotógrafo que gosta de fotografar tudo bonitinho ou aquele fotógrafo que gosta de contar histórias, ou seja, como as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo sem interferir. Então, isso tudo é muito importante que tu tenha entendimento. Minha irmã tá dando sinal, eu sou gêmeas, e minha irmã tá dando sinal aqui que ela quer te conhecer, que eu vi falando de você 24 horas. Aqui, ó. Vamos lá. Oi, se vocês são gêmeas de verdade. Idêntica. Mesmo. Prazer. Prazer. Dizendo que eu sou chata, que eu vi falando o dia inteiro de você. Olha, que assim, legal. do seu trabalho. Obrigado. Espero ter te ajudado e te desejo boa sorte. Ajudou bastante, muito obrigada, Robson. Inclusive, depois eu quero, aproveitando aqui, eu quero te mandar uma foto das dicas de fazer a foto entre uma foto e outra. Consegui uma no aniversário e a cena ficou bem legal, depois eu vou te mandar. Boa! Vou esperar, me manda no direct aqui, vai ser um prazer. Tamo junto. Muito obrigada, eu vou fazer o poder da autoria daqui uns dias, tá? Tô te esperando. Daqui uns dias não, até o final do ano, porque tá puxado. A gente dá um jeito. Tu vai ver que ele se paga muito rápido. Fica tranquilo. Valeu, prazer. Beijo. Obrigada. Olha que legal. Eu acho que eu só preciso fazer isso com fone de ouvido para dar menos interferência, talvez. Mas olha que legal. Vamos para mais uma? Vamos lá. Tô gostando desse... Cara, esse projeto vai ser tão bom quanto Conspiração, ou melhor. Não sei se vai ser melhor, porque vai ser diferente. E se é diferente, é bom. Que legal. Estou muito feliz. Eriton Kelly, vamos ver. Vamos ver, solicitou também. Estão gostando ou não estão gostando? Diz aí se vale a pena ou não vale a pena. Se vale a pena, chama os amigos, chama mais gente. Vamos lotar essa live. Boa noite, meu velho. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Como estamos? Como é que é seu nome e de onde você fala, velho? Eu sou o Eriton, sou de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas.
Caramba, que da hora. E aí? Qual a tua... Aqui tá frio, cara. Nossa. Diz aí, qual a tua dúvida, mano? Cara, é o seguinte, aqui a gente vê muitas pessoas, às vezes, fotografando, né? Até eu já peguei umas dicas contigo aí, e a minha fotografia deu um up, graças a Deus. Vamos lá, vou melhorar mais E agora. com certeza. E a gente vê que muito pessoal pegando a questão de colocar nos ensaios externo alguma coisa, eles levarem o softbox, LED externo fora da câmera. O que que você fala sobre isso? É interessante, não é? E levar tanto softbox para festa de casamento, que eu faço aqui muito casamento e 15 anos. Né? Então, é interessante levar isso e colocar um assistente para ficar com LED do lado? Cara, vamos lá. A pergunta é bem ampla e eu vou contar a história de forma rápida e resumida como eu encontrei Sim. a luz que eu uso e que eu gosto tanto, tá? Há alguns anos atrás, eu precisava melhorar minha luz. Isso já fazem uns 12 anos, né? Eu precisava melhorar minha luz. E na época, um cara que estava fotografando muito com um flash fora da câmera começou a dar um workshop. Na época, ninguém nem sabia o que era workshop. Eu não fazia ideia do que significava workshop há 12 anos atrás. E aí eu descobri que workshop era algo assim. Ele vinha com essas técnicas, eu dava o dinheiro para ele vinha com as técnicas, me dava uma receita de bolo, eu pegava essa receita de bolo, ia para o campo de batalha, ou seja, ia fotografar, aplicava essa receita de bolo que ele tinha me dado, e aí com essa receita de bolo eu fazia mais dinheiro para pagar ele, né? E sobrava mais dinheiro para mim. Quando eu descobri que o workshop significava isso, eu pensei, caralho, eu vou fazer o workshop com esse cara. Porque, né, eu só vou ter que dar um dinheiro adiantado para ele, mas com o que ele me ensinar, eu vou fazer muito mais dinheiro. E foi muito louco, porque eu fiz isso há, sei lá, 11, 12 anos atrás com esse cara, e ele me ensinou uma técnica de usar o flash fora da câmera, né? O segundo flash, o famoso segundo flash. E eu comprei um Sumpac na época, e, cara, foi irado, porque ele me deu a receita de bolo, eu fui lá, apliquei, aprendi a fazer e explodi no meu mercado. Porque na minha região, quase nenhum fotógrafo, eu vou dizer quase nenhum, porque só para não parecer arrogante, mas ninguém fazia aqui na minha região fotos fora com um flash fora da câmera. E eu comecei a fazer, e quando eu comecei a fazer, explodiu, mano. Explodiu na minha carreira, foi muito legal. E eu comecei a fazer, foi muito da hora, foi muito da hora. E depois de alguns anos eu enjoei. Eu achava que estava tudo igual, eu achava que a minha luz era boa, mas os momentos eram ruins, eu não conseguia dirigir como eu gostaria de dirigir as pessoas com aquela segunda luz, porque aquela segunda luz me travava muito. Me travava e travava bastante também a pessoa que eu estava fotografando. Então foi o momento que eu decidi largar essa luz e começar a enxergar outro tipo de luz, que é a luz apenas do ambiente, a luz natural. E aí foi o momento que eu dei um novo passo na minha carreira, quando eu comecei a enxergar a luz de forma diferente, sem precisar usar uma extra e aprender a usar a luz do ambiente. E aí eu me descobri como um fotógrafo mais feliz também, porque eu consegui ter um resultado ainda melhor. Ou seja, uma boa luz como eu tinha antes, porém agora com uma boa direção também, porque eu não tinha aquele flash me atrapalhando, o assistente e tal. Então, me ajudou muito. E desde lá eu nunca mais fui com esse tipo de luz para ensaio. Então, para ensaio eu nunca uso uma segunda luz, tá? Eu, talvez quem saiba, possa usar uma segunda luz, por exemplo, no ensaio dos noivos, no dia do casamento, que é à noite, ou se eu fizer um ensaio noturno. Aí eu vou usar o meu LED e vou usar ele como uma segunda luz. Mas em todos os ensaios pré-casamentos que eu faço, ou de 15 anos, ou pré-formatura, ou de família, como eu faço durante o dia e no final do dia, eu nunca utilizo essa segunda luz e tá tudo bem. Então eu não uso, tá? Então para mim não faz, para mim, Robson, não faz sentido usar esse tipo de luz. Eu encontrei a minha identidade, a minha autoria, o meu jeito e a minha cara na fotografia com essa luz ambiente que, na minha humilde opinião, e de novo, fazem parênteses aqui, com a minha opinião, vocês fazem o que vocês quiserem fazer com ela, né? Eu acho que eu sou fotógrafo documental. Eu sou um fotógrafo que gosta de documentar as pessoas e contar a história delas da forma mais verdadeira possível. E a luz... Eu também.
a mais próxima da verdadeira me ajuda nisso. Então eu tento evitar um pouco essa parte tão criativa de iluminações tão diferentes nos ensaios do dia a dia. Durante a noite no casamento a mesma coisa, porém às vezes no casamento à noite eu sim ilumino e aí eu uso um LED bem pequenininho na mão da Diana, bem do alto, que é quase imperceptível. Eu acho que um softbox, na forma com que eu trabalho, na forma com que eu quero contar histórias, ele vai interferir, porque ele chama muito a atenção. Mas essa é a minha opinião. Eu também penso dessa forma, porque eu gosto de ser esse fotógrafo documental. De estar ali, deixar o pessoal, vamos dizer assim, o casal, quem seja, ou 15 anos, tá à vontade e registrar momentos que, de fato, representem o casal ou a debutante. Não ficar aquela coisa forçada, fica olhando para mim, não sei o quê, tal. Não, eu gosto, eu uso, sou fotógrafo jornalista, né, que gosta de ficar por fora. E a partir disso, eu estou gerando, graças a Deus, está dando resultados que estão sendo satisfatórios. Eu gosto dessa pegada, porque eu venho da formatura, trabalhei com formatura desde 2008 até 2015. Depois eu parti sozinho para casamento, 15 anos. Então estou aí 4 anos na pegada sozinho. Agora que as coisas alavancaram, né? Então aí eu falei assim, deixa eu ver o que eu consigo melhorar. E vejo o pessoal fazendo muito isso. Será que é interessante? Mas eu acho que a minha pegada partiu da mesma da sua. Dessa parte de registrar o documental. Eu acho que também vai interferir um pouco com relação a isso. Mas, Ayrton, quer a minha opinião? Talvez que eu não conheça o teu trabalho, mas talvez quem saiba tu já tenha encontrado a tua linguagem. E mudar tão drasticamente a luz, não sei se é interessante, a não ser que esteja muito triste com a sua iluminação. Porque a luz das nossas fotos é um dos pontos muito importantes para criar nossa identidade, para criar nossa autoria, que de fato é isso que vai fazer diferença no mercado. Porque ser mais um bom fotógrafo já não resolve mais. A gente tem que ser um fotógrafo que chama atenção por fotos diferentes, né? Que chame a atenção pelas fotos que faz serem do nosso jeito, terem a nossa personalidade, o nosso estilo e achar os clientes certos. Então, assim, isso é muito importante. Então, melhor do que ficar pulando de galho em vários tipos de fotos diferentes, eu prefiro escolhe um galho e seja o fotógrafo foda daquele galho. Legal. No caso, uma pergunta também com relação... Você faz leitura de portfólio ou não? Faço somente no workshop, somente nas turmas do online e no meu workshop presencial. Fora disso, não tenho feito, porque nem todo mundo está preparado para fazer uma leitura de verdade do jeito que eu gosto, que é para realmente ajudar muitas pessoas. Para ler e apenas falar os pontos bons das fotos, eu acho que é tomar muito tempo das pessoas. Para a gente ler e fazer uma leitura realmente interessante, a gente precisa de um contato mais próximo. Eu consegui conquistar a tua confiança para mim poder ser completamente sincero e verdadeiro e assim eu poder te ajudar. Valeu. Não, beleza, com certeza. Maninho, beleza, prazer, meu irmão. Valeu, arrebenta aí, vou estar torcendo por ti. Obrigado por participar. E vamos junto daqui uns dias. Descomplicando. Eu ainda não sei bem certo esse nome de cabeça. Valeu, meu velho. Um abraço. Prazer. Até a próxima. Olha aí que legal. Mais um fechou. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Vamos lá. Quem está aqui? Vamos ver. O Hugo Nunes está aqui desde o comecinho. Então vamos para ele. Estou com a impressão que esse Hugo Nunes eu já conheço. Vai ver que é um cara que comenta bastante aqui. Olá. Estou falando com o Facebook. Opa! E aí, Robson? Beleza, cara? E aí, Poderoso beleza? 7 aqui. Fala teu nome e de onde você tá falando, irmão. Mano, Hugo Nunes, aqui do Piauí, de Floriano. E Poderoso 7 na área aqui. Eu tenho uma indagação para fazer para ti em relação ao material de... Eu vejo que os caras já têm falado sobre iluminação e tal. E eu queria ver contigo em relação a algum livro que você possa indicar para a questão de iluminação. Queria perguntar se você conhece esse aqui, ó. Esse livro bem interessante. Não sei se você conhece ele. A Prática da Iluminação Perfeita. É desse autor aqui. Roberto
Valenzuela. É bem interessante. Eu queria perguntar para ti se você tem algum livro, algum material que seja um pouco mais profundo, que você possa indicar para gente sobre iluminação. Cara, vou ser muito sincero contigo. Primeiro, Augusto, é legal te ter aqui. Sabia que eu conheci esse nome, então é da minha turma completa do online. Mas, é o seguinte, velho, esse livro é muito bom, eu nunca li ele, mas é muito bom, eu acho, por ser do Roberto Valenzuela. Ele é um cara muito foda, então eu imagino que deve ser muito bom, tá? Vou ser muito sincero contigo. Eu não sou um leitor, eu gostaria de ser, eu estou treinando para ser um, mas não vai ser com um livro de fotografia que eu vou conseguir me tornar um bom leitor. Então, eu estou treinando com outros livros. E eu vou ser muito sincero contigo. Eu acho que eu li um livro de fotografia há uns 10 anos atrás. Eu nunca mais li livros de fotografia. Não estou dizendo que não são bons, acho que são muito bons, mas não é o meu tipo de... Não é a minha forma de consumir conteúdo. Né? Então, vou ficar te devendo. Não tenho nenhum livro que eu possa te indicar de iluminação. Mas só o conteúdo que tu passa no Instagram, pô, já é de grande valia. Muito massa mesmo. Obrigado. Mas assim, esse aqui é o único livro de fotografia que eu leio também, que eu tenho comprado para ler. Eu tenho alguns aqui, ó, dá para ver aqui em cima. Mas assim, de fotografia mesmo, esse aqui tem me chamado bastante atenção. Porque ele tem muito conteúdo prático, mostra como realmente fazer. E esse autor aqui também eu pesquisei um pouco sobre ele, é bem interessante, pô. Bem legal mesmo. O cara realmente é muito bom. Então, o livro deve ser muito bom também. Mas, assim, a questão de leitura, também para fotografia, tenho aprendido muito pouco. Aprendo contigo no Instagram, aprendo vendo material de outros fotógrafos também no Instagram. E estamos indo aí. Vamos lá, Poderoso 7, aprendendo bastante também. Vou começar agora o segundo módulo. E vamos que vamos, pô. Vender e fazer mais foto. Massa aí. Bora estudar, vai ser massa. E vamos dar com tudo. Bom? Na hora, mano. Valeu. Valeu, Abraço. Maninho. Tamo junto. Obrigadão. Um abraço. Valeu. Muito bom. O áudio do Hugo estava um pouco ruim, então eu peço que você que quiser fazer uma pergunta, esteja usando o fone de ouvido. Eu acho que vai ficar mais interessante. Eu não consegui usar o fone de ouvido agora porque eu estou carregando, meu celular estava sem bateria. Eu preciso dar um jeito de aquele cabo duplo. Vamos ver se eu consigo para as próximas, tá bom? Como não era o plano de vir aqui no Desconsplicando, era para nós estarmos na conspiração, mas o YouTube nos trapaceou e vim aqui com a Desconsplicando, que é esse novo projeto de perguntas e respostas para descomplicar tudo que você, por algum motivo, está achando complicado. Tá bom? Então, essa é a ideia. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, quem está aí? Boa noite. Boa noite, cara. Boa noite, beleza? Cara, me fala teu nome Beleza. e de onde você fala. Eu sou o Rony, sou aqui de Brasília. E aí, Rony, beleza? Beleza, cara. Diga aí, mano. Então, minha dúvida é o seguinte, porque fiz um casamento agora, no sábado, aí na sexta-feira foi um ensaio com os padrinhos, né? Aí eu fui lá na igreja, a iluminação estava toda boa, estava bem iluminada a igreja. Só que no dia do casamento, no sábado, eu não sei por que raios o cara lá da igreja decidiu apagar as luzes da igreja e deixar a igreja escura para que era tipo uma ambientação, eu acho. E, a câmera não focava. A câmera não focava, velho. Aí, assim, teve algumas fotos que eu consegui salvar da entrada dos padrinhos, mas outras que realmente eu não consegui. Aí eu queria saber se já aconteceu alguma treta, assim, com você e como que eu poderia falar isso com os noivos, né? Como que eu poderia lidar com os noivos com esse tipo de coisa. Porque realmente as fotos não ficaram tão boas, assim. Na hora, lá, a cerimonialista chegou em mim e perguntou se a luz estava boa, mas aí eu falei que não, cara, não tá boa. Se puder pedir pro cara ligar lá, depois só no final que ele ligou, mas queria ver com você se já aconteceu uma coisa dessa aí. Beleza, vamos lá. Primeiro, de quem é que é a culpa da parada toda? Cara, eu não sei, porque no dia do ensaio tava tudo no jeito, cara. Tá. Vamos lá.
Rony, seguinte, eu não sei quanto você me conhece ou não, mas eu sou muito, muito sincero. E isso é muito legal e talvez nem tão legal para algumas pessoas, mas eu vou ser muito sincero contigo porque é isso que eu espero das pessoas, que elas sejam sinceras comigo, então eu faço a mesma coisa que eu Não, gostaria que elas beleza, fizessem pode mandar comigo. aí. Eu acho que a culpa é toda tua, infelizmente, tá? Por mais que no primeiro dia tenha dado tudo certo, maravilhoso, legal, perfeito, ótimo. Mas o segundo dia, você também precisa fazer com que isso aconteça. Então, tem grandes questões ali, tá? Primeiro, se já aconteceu comigo, já aconteceu. De chegar no ambiente e a luz tá uma bosta, aconteceu muito. E eu vou te dizer, mano, que acontece muito mais do que você imagina. Acontece quase todo sábado, eu chego no ambiente e a luz não está própria. Por exemplo, no sábado agora, eu fotografei um casamento externo, que estava para chover e estava completamente breu, escurecendo, porque começou mais tarde, estava chovendo, estava mais escuro porque já estava quase chovendo, então estava muito nublado, né? Estava descendo até uma cerração e tal. Se eu não estivesse com as minhas luzes de LED ou com a minha iluminação, né? Não importa se é LED ou se é flash, eu estaria cara, eu estaria aqui, ó, falando contigo, tipo, bate aí, mano, que nós estamos juntos, aconteceu comigo sábado. Teria acontecido a mesma coisa comigo. O que mudou de mim para você? Que eu vou preparado, não sei quanto tempo você fotografa e tal, mas eu vou preparado porque eu já tomei tanto nas costas, e depois que o cara apanha, muitas vezes, o cara se prepara, né? Então eu vou preparado. E num ambiente daqueles, a primeira coisa que eu digo para o meu assistente, brother, coloca a luz. Ah, mas Robson, será que precisa? Coloca. Na dúvida, coloca, entendeu? Deixa lá. Se eu usar ou não, isso vai ser eu vou decidir 2 minutos antes de começar a cerimônia. Mas elas já vão estar instaladas no lugar certo, do jeito certo, entendeu? Então, assim, vamos lá, uma solução do teu caso. Primeiro, eu teria que falar com o cara. Cheguei lá, a luz tá ruim, eu vou lá bater no cara. Né? Bater no cara no sentido de bater na porta do cara e pedir pro cara me ajudar. Né? Então, assim, se ele quiser me ajudar, ótimo. Né? Se ele não me ajudar, eu vou pegar as minhas luzes que eu tenho e vou instalar ali. Se você não tem essas luzes ainda, tem 2 coisas. Primeiro, você vai ter que convencer ele a te ajudar. Segundo, se tu não conseguir convencer ele a te ajudar, tu vai ter que precisar investir em luzes, ou em flash, ou em algum tipo de iluminação que tu possa colocar extra dentro, nesse caso, da igreja. Tá? Então, isso é muito importante. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito nos meus treinamentos, que é o seguinte: eu, Robson, fotógrafo, sou responsável por todos os meus trabalhos. Eu sou o único responsável pelo resultado das minhas fotos. Sejam elas boas ou sejam elas ruins, eu sou o responsável pelo resultado. Então, se a luz está boa, a culpa não é só da igreja. O mérito é da igreja, a luz estará legal lá, mas também é meu mérito. Se a luz estiver ruim, a culpa não é só da igreja, mas também é minha por eu ter aceitado essa luz ruim, entende? Então, minha dica é essa, cara. Na próxima, velho, vai lá, conversa com o cara. Tu disse que no final ele ligou, né? Então, talvez tu tivesse ido lá, conversado, explicado para ele, convencido ele, implorado para ele, talvez ele tivesse conseguido te ajudar ainda no começo, tu teria conseguido fazer o trampo como manda o figurino. Caso contrário, se depois você tiver aí um tempinho, uma graninha, poder investir um pouco mais, cara, anda blindado. Tá? Eu sempre brinco assim, anda blindado, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que a Diana não gosta que eu falo muito, mas quem tem cu tem medo, né? Quem tem cu tem medo. Isso fala muito sobre mim, sobre a minha fotografia, no sentido de, cara, eu nunca vou despreparado, né? Eu, Robson, tenho uma fotografia que não preciso muito de equipamento. Eu treinei meu olhar para que eu não precise muito de equipamento. Mas o pouco que eu preciso, eu estou sempre com ele engatilhado. Eu não vou para a guerra, né, sem as minhas armas. Então fica a dica aí, brother, tá? Beleza? E sirva de aprendizado. Assim como já aconteceu comigo, serviu de aprendizado, fica de aprendizado para você aí, dá o teu jeito, corre atrás. O que não pode é terceirizar a culpa, entendeu? No sentido de, tudo bem, ele até pode parecer ser o culpado, mas quando as pessoas olharem para a foto, ninguém vai dar culpa para a igreja, ou para o cara da igreja, e sim vai dar sempre a culpa para ti, fotógrafo. Assim como, quando tu tiver boas fotos e fotos incríveis, as pessoas sempre vão dar o mérito para ti e não para o cara da luz da igreja, sacou? Não, sim. Pô,
tipo, o que pesou mais, eu acho, nessa hora, foi que eu tava fotografando a noiva também, né? Aí a noiva atrasou, tipo, 1 hora. Aí eu cheguei na igreja já começando a cerimônia. Porque o pessoal lá só dá o aval de começar a cerimônia quando a noiva fala, ó, tô pronta. Aí eu fui junto com a noiva, cheguei junto com ela na igreja. E quando eu cheguei, tava tudo escuro já. Os padrinhos estavam na fila para entrar na igreja. Mas eu realmente... Não, percebi E aí que... fica mais uma dica. Agora deu para realmente perceber que a culpa é minha. Mais uma dica. De novo, quem tem cu tem medo. Se ela tá atrasada, não seja um fotógrafo pato e se atrase junto. Se ela tá atrasada, paciência. Não vai se atrasar junto, porque além dela atrasada, depois tem os outros problemas que é tu chegando também em cima do laço. Não atrasado, mas em cima do laço também. Também sofri muito para aprender isso. No começo eu ficava sempre até a noiva estar pronta, mas se ela se atrasar demais, eu falo que eu tenho que ir antes, porque eu preciso organizar todo o meu equipamento lá na igreja para conseguir ter as fotos que eu preciso ter lá na cerimônia. Não, massa demais, cara. Ajudou Tá bom? pra caramba. Valeu, meu querido. Assim, eu só queria ver uma coisa rápida, Como? última dúvida aí, rapidinho. Opa, vamos lá. Se você disse que já aconteceu algumas vezes, e como que eu explico isso para os noivos, cara? Tem algum Aí tu quer me fuder, né? Como é que... Não, se já aconteceu com você. A pergunta dele é como explicar isso para os noivos, né? Cara, explicar... Toda vez que a gente tem que explicar um problema, é um problema. Explicar problemas é um problema. Então, assim, toda vez que tem que explicar algum problema, eu vou te ser bem sincero, isso me tira muita energia. Isso me deixa muito mal. Por isso que eu sempre ando blindado, porque de maneira nenhuma eu quero ter que explicar algum problema. Eu prefiro, naquele momento, apresentar um problema para eles do que eu ter que explicar o problema. Como assim, Robson? Vamos lá, deixa eu explicar. Eu prefiro, por exemplo, se a noiva decidiu que ela vai fazer fotos de convidado, tá? Tá decidido, vai fazer foto de convidado com todo mundo, tá? Tá no cronograma, tá tudo decidido. E no meio das fotos de convidado, ela decidiu não mais fazer foto de convidado. Naquele momento, eu vou bater o pé. Eu vou bater o pé pro bem dela. E vou chegar lá nela e dizer assim, peraí, você decidiu fazer fotos com todo mundo. Agora você não mais quer fazer fotos com todo mundo. Tá tudo bem, por mim. Porém, tenha consciência e clareza de que essas pessoas das quais você não fotografou, provavelmente nem todas nós vamos conseguir fotografar durante a festa. Ou seja, se você não quiser mais fazer agora, tá tudo bem. Porém, tenha clareza de que talvez, quem sabe, essas pessoas que não foram fotografadas ainda não mais serão fotografadas. Tem problema para ti ou não? Então, eu torno isso muito claro para ela. Eu prefiro a gente parar 1 minuto e discutir isso. Não discutir de brigar, discutir conversar e decidir o que a gente vai fazer naquele momento, do que depois eu enfrentar um problema no sentido, mas Robson, tu vê, eu quero uma foto do tio lá e não tem essa foto. Como é que procura nos teus arquivos? Entendi. Aí eu vou procurar 10, 12 mil fotos e não vou achar a porcaria do tio na foto. E aí eu tô o quê? Fudido, né? Então assim, eu prefiro, naquele momento, bater um pouco mais o pé e dizer para cerimonial, segura, espera, a luz tá péssima, me dá 2 minutos pra gente resolver isso. Eu vou lá falar com o cara, me dá 2 minutos. Melhor nós termos 2 minutos de atraso no casamento, que já tem 1 hora atrasado, do que a gente antecipar 2 minutos e depois as fotos ficarem uma bosta. Então, naquele momento, eu bateria o pé. Entende? Porque eu já tive que explicar algumas coisas nesses 13 anos. E isso me tirou muita energia e me deu muito ruim. Então, hoje eu entendo que, cara, explicar desgaste, a parada não é mais pra mim, entendeu? Então, assim, agora tá feito. Beleza, agora que aconteceu, Robson, faria o seguinte. Eu iria lá e não como forma de desculpa, eu iria lá e seria muito sincero. Cara, é o seguinte, você se atrasou, eu acabei ficando contigo, chegamos lá, não deu tempo, eu falei com o cara, não sei se tu falou ou não, mas eu contaria exatamente a verdade para ela e explicaria o porquê. Se você for muito sincero e explicar muito de bom coração as coisas, as pessoas tendem a aceitar isso também de forma melhor.
Melhor coisa que você pode fazer, velho, para tua carreira, inclusive, é ser muito sincero e muito transparente. Se você não faltou com profissionalismo, se você não faltou com esforço, com dedicação, com desejo de fazer um bom trabalho, seja apenas sincero, que as pessoas tendem a entender. Eu sempre penso, a melhor coisa é ser sincero, sabe? Parece que no começo dava para dizer umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, que talvez eu ia me sair melhor. Mas, meu, seja sincero que lá na frente tu vai agradecer por jogar limpo. Não, beleza, cara. Valeu, ajudou demais aí, irmão. Obrigadão. Tamo junto aí no Boa próximo sorte poder lá da autoria aí. Vou buscar aí fazer esse curso teu, cara. Se tuas fotos no make-off estão boas, se tuas fotos no ensaio deles estão boas, se as tuas fotos na foi o melhor casamento que eu já fiz, cara. Então eles vão as fotos saíram entender o que aconteceu ali. Eles talvez não vão concordar, mas eles vão entender. E aí tá tudo bem. Uhum. Não, beleza, cara. Obrigadão aí. De verdade. Massa esse projeto, hoje. Cara. Pô, muito obrigado, da hora, irmão. Velho. Abraço. Falou. Vamos ver quem eu vou chamar agora. Opa, tem que clicar mais forte aqui nesse botão, será? Esperando a... Opa! Boa noite, tudo bem? Como é que é teu nome? Calandra. Beleza. E aí, qual a tua pergunta? Como começar tirando foto no casamento? Você já fotografa? Não, minha mãe. Mas eu quero ser fotógrafa. Tua mãe é fotógrafa? Vixe, vamos lá. Conheço uma história parecida. Tua mãe é fotógrafa. Quantos anos você tem? 14. 14 anos. Você tá... Que legal, legal. Eu também sou filho de fotógrafo. Não desejava ser fotógrafo com 14 anos, mas me tornei fotógrafo aos 17 anos. E como eu fiz isso? Eu entrei na empresa dos meus pais. Eu entrei na empresa do meu pai e da minha mãe e comecei a fotografar com eles. Eu fui eu fui obrigado praticamente a fotografar o meu primeiro casamento. Na época a equipe era meu pai e a equipe era minha mãe. Meu pai fotografava e minha mãe gravava, né, com aquelas câmeras gigantes e tal. E naquele período, minha mãe não estava muito legal de saúde e tal. E como era um casamento muito simples, no sábado de manhã, eu acabei tendo que fazer esse casamento. E foi ali que eu fotografei meu primeiro casamento. E foi ali que eu decidi que eu seria fotógrafo de casamento. Porque eu gostei muito da experiência e mais do que gostar, eu entendi que eu não precisava fazer as fotos que apenas o meu pai fazia ou as fotos que todos os concorrentes nossos faziam. No meu primeiro casamento, eu descobri que eu podia fazer aquilo que precisava ser feito, que o meu pai fazia e que todo mundo fazia, mas sobrava tempo para fazer fotos diferentes, fotos que o Robson gostava, fotos que chamavam a minha atenção. E isso foi muito legal. E ali eu disse, cara, eu vou ser fotógrafo e eu vou mostrar para essas pessoas que dá para fazer diferente. E foi isso que me colocou dentro da fotografia. Foi isso que o casal, esse meu primeiro... Eu tive uma sorte gigante porque esse meu primeiro casal, esses noivos, foi no dia 23 de setembro de 2006. Eu me lembro como se fosse hoje. E eles me elogiaram muito. Eles adoraram o trabalho por eu fazer fotos diferentes. Esse meu primeiro casamento, eu fiz uma foto dos pés. Minha famosa foto dos pés. Quem é meu aluno conhece muito essa história. E é ali que a chave virou. Então, ali que eu descobri. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai e ele fazendo o trabalho que tinha que ser feito, né, que ele acreditava, e eu comecei a fazer o trabalho que eu acreditava. E, pasme, adivinha, com o tempo eu comecei a provar para mim e para as pessoas e para o meu pai que esse trabalho, essa nova e essa forma diferente de ver a fotografia de casamento tinha e era desejada por muitas novas pessoas. E isso é muito legal. Então eu comecei a atingir esse novo público. E a gente mudou as coisas aqui dentro da nossa empresa e as coisas começaram a dar muito certo. Meu pai assumiu a parte de vídeo, minha mãe assumiu a parte de assistência, minha mãe assumiu a parte de administração do estúdio. E a gente, como família, construiu um negócio altamente lucrativo e que deu muito certo. Então, como eu consegui fazer isso? Criando uma identidade. Então, o que eu vou te recomendar? Você quer ser fotógrafo?
pega, rouba, empresta, aluga uma câmera da tua mãe e vai junto. Mas não faça apenas as fotos que ela faz. Faça essas fotos também para você treinar. Mas faça fotos que só você consegue fazer. Faça fotos que você tem vontade de fazer. E tenha coragem de mostrar isso para as pessoas. Se você fizer fotos diferentes, tiver coragem de mostrar para esses clientes, talvez, quem saiba, alguns desses clientes comecem a gostar. E aí você começa a criar um novo tipo e estilo de cliente para a fotografia da tua família. Beleza? Uhum. Quer uma dica? Mais uma? Uma extra agora? Você vai ter que deixar de ser tímida pra caramba. Isso talvez vai ser o mais difícil para ti no começo. Porque eu também era muito tímido. E hoje eu não sou mais. Mas eu sou bem menos tímido com uma câmera na mão. Com uma câmera no meu rosto. Então, mano... ou mana, né? Te aconselho, bota a câmera no rosto e vai fotografar. Eu tenho certeza que a câmera vai ajudar a tirar um pouco da tua vergonha, da tua timidez, e talvez, quem sabe, tu consiga colocar aí dentro das tuas fotografias um estilo bem diferente que a tua mãe coloca na fotografia. Tá bom? Ah, mais uma dica extra. Mais uma. Não esquece de estudar. Você tem 14 anos. Estuda muito. Mas não somente aquilo que tu vê na escola. Sabe? Matemática, razão quadrada da caralho a 4. É importante, senão tua mãe vai me xingar se eu disser que não é importante. É importante, continue estudando isso. Mas não estude só isso. Faça isso que você está fazendo aqui. Veja lives, veja muita coisa no YouTube, comece a seguir as pessoas e os fotógrafos que você admira e comece a estudar com eles. A gente tem muito conteúdo gratuito na internet, até tu achar alguém que realmente é muito bom para você e vai, depois, quem sabe, investir num curso do cara e tal, mas estuda muito. Aproveita que você só tem 14 anos. Eu sei que para ti, talvez tu queira ser adulta, talvez tu queira... talvez a coisa mais difícil seja ir para a escola, mas eu vou ser bem sincero contigo. Depois só piora. Aproveita para estudar agora, que você tem tempo. Tô com papo de velho, mas é verdade. Depois piora. Aproveita dos 14 aos 18, você tem 4 anos. Se esses 4 anos, se você estudar, nesses 4 anos, tu vai estar muito acima de qualquer nível de fotógrafo com 18 anos. E aí, maninho, aí tu é foda. Eu tenho certeza que você vai ajudar a tua mãe mais do que ela imagina e muito mais do que você mesmo imagina. Muito obrigada. Tá bom? Valeu, prazer e boa sorte. Tá. Valeu, beijão. Que legal. Cara, que doideira. Cheguei até a me emocionar, velho. Puta que pariu. Que foda. Que foda pra caralho. Eu já vivi uma história parecida e ela não sabe nem o que tá passar na frente dela. Tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo. Que foda. Que foda. Já valeu a noite. YouTube, que se foda. Instagram é mais massa. Vamos mais uma? Vamos lá. Ah, Mauri, vamos ver. Caralho, velho. Me emocionei de verdade. Ai, meu Deus. Caiu a tela. Essa Não, tela... tô aqui. Oh, e aí, moleque? Tranquilo, Robson? Tá ouvindo aí bem? Beleza, Mauri? Da onde você fala, irmão? Sou de São Paulo. Tava falando com você hoje pelo Insta, Robson. Ah, pode crer, moleque. E aí? Tranquilo? Tranquilaço. Manda tua pergunta aí, velho. Cara, não, a minha dúvida mais é... Até ontem mandei também na live de ontem sobre o RAW. Se apaga, não apaga, se mantém isso durante um tempo para não ter problema. Eu mantenho o arquivo RAW até eu finalizar todo o trabalho. Existem dois tipos de finalização. A primeira finalização, que são as fotos brutas. Eu mando para seleção para o cliente, ou então eu seleciono, isso tudo eu vou explicar na conspiração, mas eu mando para ele. Se ele selecionar as fotos, e quando eu diagramar o álbum, e ele aprovar a diagramação do álbum, eu apago todas as fotos que eu chamo de deletar, que são as fotos que ninguém viu, o cliente não viu. São as, sei lá, eu chego em casa com 10 mil fotos, a gente vai passar essas 10 mil para 800 fotos, por exemplo. Então, essas 9.200 fotos,
elas vão para uma pasta chamada de deletar. E elas ficam guardadinhas ali. Caso o cliente sinta alguma falta ou deseja alguma foto, a gente tem esse backup, esse material para recorrer. Depois que ele aprovou a diagramação, eu vou lá e apago essas 9.200 fotos. Mantenho somente os arquivos RAW das 800 fotos das quais eu mandei para ele editar em JPEG e tal. E aí, quando esse álbum chegar, a gente vai diagramar o álbum vai chegar, eu vou entregar para o cliente. Um mês depois do dia da entrega desse álbum, eu apago todos os arquivos RAW, inclusive essas fotos que eles enviaram, mantenho somente os JPEG e os arquivos DNG das fotos que eu publico no meu blog, no meu site, no meu Insta. Para quê? Para guardar eles como documento histórico meu, como portfólio meu, eu anotei algumas coisas aqui, e fotos para concurso. Então, esses no final de todo o trabalho, depois de um mês de álbum entregue para os clientes, eu fico somente com os JPEG em alta, das 800 fotos que eu mandei para eles, mais os DNG das 20, 30, 40 fotos das quais eu publiquei no meu site. O restante tudo eu elimino. Entendi. E só mais uma coisa, quando você manda para o cliente, você manda só as fotos em altas ou também manda uma pasta com, sei lá, para ele postar no Insta, no Face? Mando ambos. Mando as fotos em alta e também mando as fotos em 1200 e alguma coisa, 1250 ou 1280, não me recordo, para ele poder postar isso, sei lá, se ele quer postar no Instagram, se ele quer mandar no WhatsApp da galera, para não mandar arquivos tão grandes, eu já mando sim. E aí, nesses arquivos menores, eu tenho uma tarjinha embaixo onde diz o ano, o meu nome, né, copyright, que é Robson Kuntz, fotografia, e o ano também, porque essas fotos rodam, né? E é muito legal porque essas fotos aparecem daqui 5 anos na porcaria do relembrar do Facebook. E aí o cliente vai lá e vai marcar o Robson de 5 anos depois. E agora o Robson é fotógrafo lente de ouro, o Robson é fotógrafo ganhador das Fica tudo de prêmio, e aparece uma foto bem tosca lá do Robson, mas que era a minha melhor versão, só que lá é de 2010. E as pessoas vão dizer, nossa, olha a foto do Robson. Aí elas vão ver lá embaixo que foi feito em 2010. E elas vão dizer, nossa, em 2010 isso aqui era muito bom. Hoje não é mais, mas em 2010 era muito bom. Então fica a dica aí. Da hora, obrigado. Eu queria agradecer também, aproveitar que estou ao vivo aqui. Sou aluno do Poderoso 5 e vale muito a pena, viu, galera? Quem puder, entra aí que vale muito a pena. Obrigado, moleque. Tamo junto, brigadão, bora estudar. Quero te ver arrebentando todo dia, cada dia mais. E é isso, velho. Sucesso. Bora desfrutar dessa profissão tão linda que a gente tem, que é a fotografia. Descomplica isso daí. Como é que é? Descomplica isso daí. Boa, garoto! Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Abraço. Que legal, eu tô adorando demais esse projeto, chama #Descomsplicando. Vou vir aqui semanalmente te chamar ao vivo aí pra gente trocar uma ideia, descomplicar algum tema específico que você precisa descomplicar aí da tua fotografia e vai ser um prazer te ajudar. Depois a gente vai pegar esse material e vai publicar, editar e vai publicar no YouTube para, se você não conseguiu ver ao vivo, ver depois na íntegra também. Muito obrigado. Eu volto aqui para dizer como vai funcionar isso tudo daqui para frente e como vai funcionar a próxima conspiração, mas quinta-feira à noite, se o YouTube permitir, estaremos aqui novamente para mais uma conspiração, e semana que vem a gente aparece com mais um projeto Descomplicando, tá bom? Bora fazer um agito, bora chamar os amigos. Estávamos em 150 pessoas na live, vocês são foda. Eu faço isso aqui para ajudar cada um de vocês, assim como muitos me ajudaram, e a gente juntos elevar o nível da fotografia cada dia mais. Seja de casamento, seja de família, seja de formatura de 15 anos, do que for. Se você é fotógrafo de pessoas, cola comigo, a gente vai descomplicar esse negócio todo. Tamo junto, abraço.